Alguns atores e celebridades do antigo Hollywood eram tão difíceis de trabalhar que alguns diretores até pararam de trabalhar com eles. Aqui vamos falar sobre os 20 mais difíceis de todos os atores que já vimos na história de Hollywood. Sterling Hayden. A reputação de Sterling Hayden por ser durão está profundamente entrelaçada com suas experiências de vida, que foram muito além dos sets de filmagem. Nascido em 26 de março de 1916, em Upper Montclair, New Jersey, ele cresceu em cidades costeiras em toda a Nova Inglaterra. Essa criação marítima lançou as bases para sua paixão duradoura pela vela. Depois de se estabelecer em Hollywood com filmes como The Asphalt Jungle, 1950, e The Killing, 1956, Hayden surpreendeu a indústria ao abandonar uma carreira promissora para lutar na Segunda Guerra Mundial. Inicialmente alistou-se em 1947 no Exército, mas foi rapidamente dispensado devido a uma lesão no tornozelo. Mais tarde, juntou-se aos fuzileiros navais sob o pseudônimo John Hamilton, preocupado que seu passado como ator de Hollywood pudesse prejudicar sua credibilidade entre os colegas militares. Durante seu tempo no Escritório de Serviços Estratégicos, OSS, Hayden participou de missões críticas, entregando suprimentos e conduzindo reconhecimento nos Balcãs. Notavelmente, em uma perigosa missão de Natal em 1943, ele cruzou o Mar Adriático em um barco a motor em mau estado em meio a forças alemãs hostis, levando recursos cruciais aos partidários iugoslavos. Sua bravura lhe rendeu a Estrela de Prata, refletindo atos de coragem em ação. No entanto, apesar de um histórico militar distinto, Hayden abertamente não gostava da vaidade de Hollywood. Usando os ganhos dos filmes para financiar extensas expedições de vela, ele demonstrou independência pessoal e uma disposição consistente para escolher a aventura em vez do conforto. No final da vida, ele se dedicou à escrita, publicando livros sobre suas aventuras marítimas e pessoais. Sua morte por câncer de próstata, em 23 de maio de 1986, aos 70 anos, marcou o fim de uma vida que uniu de forma harmoniosa coragem, criatividade e um espírito livre e duradouro. Sessue Hayakawa. A história de vida de Sessue Hayakawa destaca uma resistência formidável, tanto dentro como fora das telas. Nascido Kentaro Hayakawa em 10 de junho de 1889, em Chiba, Japão, ele descendia de uma família da classe samurai, com seu pai atuando como governador provincial. Quando jovem, Hayakawa sofreu uma lesão grave no tímpano em um acidente de mergulho, frustrando suas aspirações de carreira militar. Desanimado, ele tentou o suicídio ritual conhecido como seppuku, um ato interrompido no último momento por seu pai. Após este incidente, Hayakawa mudou-se para os Estados Unidos, inicialmente estudando economia, mas logo descobrindo um talento para o teatro em Little Tokyo, Los Angeles. Os produtores rapidamente notaram sua presença de palco cativante, e, em 1914, ele apareceu em filmes mudos iniciais como O Tufão. Ele ascendeu à fama com The Cheat, de 1915, onde interpretou um misterioso e dominante anti-herói. Naquela era de preconceitos raciais acentuados, sua conquista foi extraordinária. Ele tornou-se um dos astros mais bem pagos de Hollywood, ganhando cerca de $2 milhões por ano de 1918 a 1921 através de sua própria produtora, a Hayworth Pictures Corporation. Apesar da severa discriminação e xenofobia direcionadas aos asiáticos no início do século XX, Hayakawa perseverou. Suas interpretações na tela, frequentemente de antagonistas intensos e românticos, consolidaram-no como um dos primeiros símbolos sexuais masculinos do cinema. Fora da tela, ele combinava com essa personalidade ousada, envolvendo-se em rumores de casos com atrizes principais proeminentes. Após 1922, ele passou anos na Europa, na Broadway e no Japão, retornando a Hollywood apenas intermitentemente. Embora o público moderno possa estar menos familiarizado com seu trabalho, sua influência em abrir caminho para futuros atores asiáticos não pode ser subestimada. Hayakawa morreu de trombose cerebral no dia 23 de novembro de 1973, em Tóquio, deixando um legado de coragem e realizações cinematográficas pioneiras. Peter Julian Ortiz. Peter Julian Ortiz personificava a força da vida real raramente vista em Hollywood. Nascido em 5 de julho de 1913, na cidade de Nova York, de pai franco-espanhol e mãe americana, sua criação multicultural lhe deu um domínio de idiomas. Ele era supostamente fluente em pelo menos 10 idiomas, aos 20 e poucos anos. Sua introdução às dificuldades veio aos 19 anos, quando Cialis,
alistou-se na Legião Estrangeira Francesa em 1932. Estacionado no norte da África, Ortiz rapidamente destacou-se, alcançando o posto de sargento em 3 anos. Quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu, Ortiz voltou para a Legião Estrangeira e foi ferido na Batalha da França em 1940. Ele conseguiu escapar de ser capturado, retornando aos Estados Unidos, onde se alistou no Corpo de Fuzileiros Navais. Comissionado como segundo-tenente, Ortiz foi logo recrutado pelo Escritório de Serviços Estratégicos, OSS, precursor da CIA, devido às suas habilidades linguísticas e experiência de combate. Servindo no norte da África, ele auxiliou os esforços dos aliados em evitar a detecção pelas forças do eixo, enquanto apoiava movimentos de resistência local. Em um incidente lendário, ele foi capturado após se render bravamente para proteger civis de represálias inimigas. Apesar de tortura e intenso interrogatório, ele resistiu firmemente, não divulgando nenhuma informação sensível. As façanhas de Ortiz lhe renderam numerosos prêmios militares, incluindo o Coração Púrpura, a Legião do Mérito e a Cruz da Marinha. Após a guerra, ele utilizou brevemente sua experiência como ator e consultor técnico em filmes como Operação Secreta, 1952. Mais tarde, ele se juntou à Força Aérea dos Estados Unidos para servir na região da Indochina, mas acabou retornando à vida civil. Ortiz morreu em 1988 aos 74 anos de câncer, deixando um legado de heroísmo excepcional, tanto nas linhas de frente quanto na tela de cinema. William Smith. A presença formidável de William Smith e sua resistência na vida real o destacaram entre as figuras mais duronas de Hollywood. Nascido em 24 de março de 1933 em uma fazenda de gado em Columbia, Missouri, a criação de Smith instilou fortaleza física desde cedo. Sua carreira no cinema e na televisão começou quando ele ainda era criança, com pequenos papéis em títulos como O Fantasma de Frankenstein, 1942. No entanto, foi o seu serviço na Força Aérea dos Estados Unidos que solidificou seu status como um verdadeiro durão. Enquanto servia durante a Guerra da Coreia, Smith teria voado em missões clandestinas sobre a União Soviética. Empreendimentos carregados de risco tremendo e que exigiam uma acuidade mental aguçada. Além do serviço militar, seus feitos atléticos foram igualmente notáveis. Ele foi campeão de queda de braço na categoria de 200 libras e dominava competições de levantamento de peso dentro da Força Aérea. Essas duas dimensões de combate e habilidade esportiva o tornaram uma presença formidável, tanto dentro quanto fora das telas. A carreira de Smith em Hollywood decolou com uma longa lista de créditos em televisão e cinema, frequentemente interpretando vilões ou figuras de autoridade duronas. Ele ganhou uma reputação por cenas de luta intensas com um incidente infame em Darker Than Amber, 1970, transformando uma briga coreografada na tela em uma altercação real com o co-estrela Rod Taylor. Após esse incidente brutal, circularam histórias sobre ossos quebrados e ferimentos reais. Apesar de sua imagem temível, Smith também era um acadêmico, com um mestrado em russo e fluente em várias línguas. Ele continuou aparecendo em sucessos da televisão como Hawaii Five-O e Esquadrão Classe A, até seus anos mais avançados. Smith faleceu em 5 de julho de 2021 aos 88 anos. Deixando um vasto legado marcado pela autenticidade e intensidade. James Doohan. A dureza da vida real de James Doohan superava em muito seu papel fictício como o amável engenheiro Montgomery Scotty Scott, em Star Trek. Nascido em 3 de março de 1920 em Vancouver, Colômbia Britânica, Doohan se alistou na Artilharia Real Canadense durante os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial. Destacou-se como tenente, desembarcando na Praia de Juno durante a invasão do Dia D, em 6 de junho de 1944, com a 3ª Divisão de Infantaria do Canadá. Tragicamente, mais tarde naquela noite, Doohan foi atingido por fogo amigo de um sentinela nervoso, sofrendo 6 ferimentos à bala. 4 balas atingiram sua perna. Uma atingiu o dedo médio direito, resultando na sua amputação, e outra foi parada por uma cigarreira de prata sobre seu peito. Um golpe de sorte que provavelmente salvou sua vida. Apesar desses ferimentos graves, ele conseguiu neutralizar 2 atiradores de elite alemães e conduzir seu pelotão para a segurança, exemplificando uma determinação inabalável diante do perigo mortal. Após a guerra, Doohan estudou rádio e televisão antes de se dedicar totalmente à atuação. Embora tenha aparecido em vários programas e comerciais canadenses,
O público global o lembra melhor por Star Trek, que começou em 1966. Doohan habilmente disfarçava seu dedo ausente na tela através de ângulos de câmera e posicionamento, um testemunho de sua determinação em continuar atuando sem deixar que os ferimentos de combate o definissem. Embora tenha sido rotulado como Scott nos anos seguintes, ele abraçou a franquia, reprisando seu papel na série animada e nos filmes subsequentes. James Doohan faleceu devido a pneumonia e complicações de Alzheimer em 20 de julho de 2005, deixando um histórico exemplar de bravura e um legado em Hollywood, amado por fãs no mundo todo. Kirk Douglas. Kirk Douglas, nascido Isur Danielovich Dembski em 9 de dezembro de 1916 em Amsterdã, Nova York, transcendeu uma infância de extrema pobreza para se tornar uma das mais brilhantes estrelas de Hollywood. Criado em uma família de imigrantes judeus empobrecidos, ele navegou em um ambiente hostil, permeado por discriminação. Quando menino, Douglas frequentemente encontrava-se lutando para sobreviver financeiramente, chegando a lutar profissionalmente em lutas de carnaval durante as férias de verão para ganhar renda extra. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, Douglas se juntou à Marinha dos Estados Unidos em 1941. Comissionado como oficial de comunicações na guerra antissubmarina, ele sofreu ferimentos quando uma carga de profundidade explodiu prematuramente, levando a uma dispensa médica em 1944. Indomável, ele perseguiu a atuação após a recuperação, ganhando atenção através de papéis em filmes como Champion, 1949, Ace in the Hole, 1951 e Spartacus, 1960. Ele também se aventurou na produção e formou a Bryna Productions, moldando projetos notáveis que lhe ofereceram autonomia criativa. Douglas passou por várias experiências de quase morte. Aos 74 anos, sobreviveu a um acidente de helicóptero no qual 2 outras pessoas morreram. 5 anos depois, aos 79, um derrame prejudicou sua fala. Mas sua determinação na reabilitação surpreendeu os médicos ao recuperar grande parte de sua capacidade verbal. Uma veia filantrópica combinava com sua resiliência. Ele doou somas substanciais a causas de caridade, incluindo iniciativas de educação e saúde. Ao falecer em 5 de fevereiro de 2020, aos 103 anos, Douglas deixou um legado extraordinário de determinação. Ele frequentemente atribuía seu sucesso à pura perseverança e à motivação para superar as dificuldades iniciais, uma trajetória que destacou sua força física e mental. Christopher Lee. Sir Christopher Frank Carandini. Lee, nascido em 27 de maio de 1922 em Londres, é um dos atores de cinema mais prolíficos, acumulando quase 300 créditos na tela ao longo de 7 décadas. No entanto, suas ações fora da tela o destacaram como verdadeiramente resiliente. Durante a Segunda Guerra Mundial, Lee juntou-se à Força Aérea Real, inicialmente treinando como oficial piloto. Mais tarde, devido a complicações médicas que afetaram sua visão, ele foi transferido para funções de inteligência. No início da década de 1940, ele foi anexado a unidades especializadas, como o Long Range Desert Group, o SAS e o Popskis Private Army, pequenas equipes de forças especiais aliadas operando no norte da África e Itália. As responsabilidades de Lee durante a guerra incluíam missões atrás das linhas inimigas, reconhecimento e infiltração. Durante a exaustiva Batalha de Monte Cassino, em 1944, ele escapou da morte por pouco várias vezes, incluindo um incidente em que um avião acidentado quase lhe custou a vida na decolagem. Quando o conflito terminou, ele foi designado para rastrear criminosos de guerra nazistas, uma experiência que o levou aos restos de campos de concentração e o colocou cara a cara com brutais realidades históricas. Após a guerra, Lee aventurou-se na atuação, ganhando rapidamente reconhecimento por sua altura imponente, 6 pés e 5 polegadas, e voz ressonante. Ele alcançou fama internacional interpretando o Conde Drácula em vários filmes de terror da Hammer, além de papéis como Scaramanga na franquia James Bond e Conde Dooku em Star Wars, prequels. Nomeado cavaleiro em 2009 por suas contribuições ao drama e à caridade, Christopher Lee faleceu em 7 de junho de 2015, aos 93 anos. Sua história de vida permanece um testemunho duradouro de coragem inabalável, tanto no serviço ao seu país quanto na criação de um notável legado cinematográfico. Charles Bronson.
Charles Bronson nasceu Charles Dennis Buczynski em 3 de novembro de 1921 em Ehrenfeld, Pensilvânia, em uma família de 15 filhos. A pobreza era um antagonista constante. Seu pai morreu quando Bronson tinha apenas 10 anos, forçando-o a trabalhar nas minas de carvão aos 16 anos para ajudar a sustentar seus irmãos. O trabalho nas minas era perigoso, com ameaças constantes de desmoronamentos e ventilação perigosa. Suas experiências nessas condições sombrias moldaram a resolução estoica que ele demonstrou mais tarde na vida. Bronson foi convocado para as Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, servindo como artilheiro aéreo a bordo de bombardeiros B-29 com o 601º Esquadrão de Bombardeio. Estacionado em Guam, ele participou de 25 missões de combate contra alvos japoneses, onde o fogo antiaéreo e os caças hostis eram um perigo constante. Por seu serviço, Bronson recebeu um Purple Heart após ser ferido em ação. Quando a guerra terminou, ele aproveitou o GI Bill para estudar arte, descobrindo a atuação enquanto procurava maneiras de sobreviver. Iniciando sua carreira cinematográfica no começo dos anos 1950, Bronson logo ganhou uma reputação por papéis intensos, frequentemente silenciosos, de durão. Trabalhos importantes como 7 Homens e um Destino, 1960, Fuga do Inferno, 1963, e a série Desejo de Matar, de 1974 a 1994, consolidaram sua imagem como uma figura de vigilante severo. Embora famoso por ser reservado e um pouco retraído fora das telas, colegas testemunharam seu senso de trabalho e autodisciplina. Bronson morreu aos 81 anos, em 30 de agosto de 2003, devido a pneumonia e complicações da doença de Alzheimer. Sua história de vida, desde mineiros de carvão empobrecidos até estrela de ação reconhecida globalmente, ilustra uma perseverança extraordinária frente à adversidade. James Stewart. James Maitland Stewart, nascido em 20 de maio de 1908 em Indiana, Pensilvânia, tornou-se um dos atores mais amados dos Estados Unidos. No entanto, seu famoso charme caseiro destacava uma notável profundidade de resistência pessoal. Após se formar na Universidade de Princeton, em 1932, ele começou a atuar na Broadway, e logo conseguiu papéis em filmes em Hollywood. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, Stewart já era bem conhecido, graças a filmes como A Mulher Faz o Homem, 1939. Apesar de sua fama, ele se voluntariou para servir no Corpo Aéreo do Exército dos Estados Unidos, depois as Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos, alistando-se em março de 1941. Inicialmente, ele serviu no país como instrutor de voo, mas Stewart insistiu em participar do combate. Desdobrado na Europa no final de 1943, ele voou em inúmeras missões em B-24 Liberators, alcançando o posto de coronel até o final da guerra. Seu liderar e os significativos bombardeios sobre a Alemanha lhe renderam a Cruz de Voo Distinto e a Medalha Aérea com aglomerados de folhas de carvalho. Após a guerra, Stewart permaneceu na reserva da Força Aérea dos Estados Unidos, alcançando o posto de general de brigada em 1959. Pós-conflito, sua carreira cinematográfica decolou com performances icônicas em A Felicidade Não Se Compra, 1946, e várias colaborações com Alfred Hitchcock. Stewart reativou-se temporariamente durante a Guerra do Vietnã, embora principalmente em funções não combativas. Nos anos seguintes, a tragédia pessoal e a perda tiveram um impacto nele, incluindo a morte de sua esposa, Gloria, em 1994. Ele morreu de embolia pulmonar em 2 de julho de 1997, aos 89 anos de idade. O legado duplo de Stewart, de triunfos cinematográficos e serviço militar notável, exemplifica uma marca única de determinação duradoura que continua a ser uma inspiração para muitos. Audie Murphy. Audie Leon Murphy, nascido em 20 de junho de 1925 em Kingston, Texas, enfrentou uma infância de extrema dificuldade. Após seu pai abandonar a família, Murphy assumiu qualquer trabalho possível, colhendo algodão, caçando pequenos animais, para sustentar sua mãe e irmãos. Quando Pearl Harbor foi atacado em dezembro de 1941, ele desesperadamente tentou se alistar, apesar de estar abaixo do peso e da idade mínima. Inicialmente rejeitado pelo Exército, Marinha e Corpo de Fuzileiros Navais, Murphy persistiu até que o Exército dos Estados Unidos finalmente o aceitou em 1942. Ao longo da Segunda Guerra Mundial, Murphy lutou com o 15º Regimento, 3ª Divisão de Infantaria, em campanhas que abrangeram o norte da África, Sicília, Itália e, por fim, França.
Em janeiro de 1945, durante o Bolsão de Colmar no leste da França, Murphy, sozinho, conteve tropas alemãs em avanço ao subir em um destruidor de tanques em chamas e operar sua metralhadora .50. Arma, apesar de estar ferido. Seu valoroso apoio atrasou as forças inimigas o suficiente para que os reforços chegassem. Esta ação resultou na sua condecoração com a Medalha de Honra aos 19 anos de idade. Ele se tornou o soldado americano mais condecorado da guerra, recebendo todos os principais prêmios de combate dos Estados Unidos por bravura, além de honrarias da França e da Bélgica. Transitando para Hollywood, Murphy interpretou a si mesmo em Para o Inferno e Volta, 1955, a adaptação cinematográfica de seu livro de memórias de guerra. Enquanto ele se tornou um ator bem-sucedido, ele também sofria do que mais tarde foi reconhecido como transtorno de estresse pós-traumático severo, TEPT. Problemas financeiros e de saúde assombraram sua vida pós-guerra. Em 28 de maio de 1971, Murphy morreu em um acidente de avião privado perto de Roanoke, Virgínia, com apenas 45 anos. Seu heroísmo lendário e perseverança permanecem centrais para sua duradoura reputação como um dos guerreiros mais difíceis da América que se tornou ator. Lee Marvin. Lee Marvin, nascido em 19 de fevereiro de 1924, na cidade de Nova York, construiu uma imagem na tela que espelhava sua dureza na vida real. Inicialmente considerado um jovem rebelde, Marvin encontrou um canal para sua energia ao se alistar no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos em agosto de 1942. Estacionado no Teatro do Pacífico, ele participou de inúmeros combates, incluindo a Batalha de Saipan em julho de 1944. Marvin sofreu um ferimento quase fatal de rajadas de metralhadora, resultando no rompimento do nervo ciático e danos extensos à sua região lombar. Ele passou mais de um ano se recuperando em hospitais militares, recebendo, por fim, uma dispensa médica. Por seus sacrifícios, Marvin recebeu o Coração Púrpura, entre outras condecorações. Após a guerra, ele trabalhou em diversos empregos esporádicos, antes de estudar na American Theatre Wing. Começando com pequenas partes em televisão e cinema, ele eventualmente ganhou aclamação da crítica por papéis impactantes que demonstravam uma atitude firme e intensidade aguda. Seu avanço incluiu papéis em filmes de guerra como The Big Red One, 1980, e faroestes como The Man Who Shot Liberty Valance, 1962. A atuação de Marvin em Cat Ballou, 1965, lhe rendeu um Oscar de melhor ator, destacando seu alcance além de apenas personagens durões. Conhecido por seu estilo direto no set, Marvin frequentemente recorria a experiências militares reais para moldar suas interpretações de homens endurecidos pela batalha. Ele morreu de um ataque cardíaco em 29 de agosto de 1987, aos 63 anos, deixando um legado duradouro de combinação de experiência pessoal autêntica com uma presença imponente na tela que poucos igualaram desde então. Clint Eastwood. Clint Eastwood, nascido em 31 de maio de 1930, em São Francisco, Califórnia, é famoso por seus papéis icônicos em filmes de faroeste e ação. No entanto, elementos de sua história de vida real também refletem dureza e resiliência. Convocado para o Exército dos Estados Unidos durante a Guerra da Coreia, Eastwood serviu em Fort Ord, na Califórnia, como salva-vidas e instrutor de natação. Embora não tenha sido enviado ao exterior, ele enfrentou uma situação perigosa quando uma aeronave militar na qual viajava caiu no Oceano Pacífico, perto de Point Reyes. Eastwood teria sobrevivido nadando aproximadamente 3 quilômetros até a costa, um feito de resistência sob desafiadoras condições. Após concluir seu serviço, ele seguiu a carreira de ator, conseguindo um contrato inicial com a Universal. Ele ganhou notoriedade em meados da década de 1960, estrelando na trilogia dos dólares de Sergio Leone, eventualmente passando a papéis principais como Dirty Harry, de 1971. Embora Eastwood tenha visto combate direto durante seu serviço, sobreviver a um acidente de avião contribuiu para sua reputação fora das telas de manter a calma sob pressão. Conforme sua carreira avançava, ele também começou a dirigir, comandando projetos como Imperdoável, 1992, e Sniper Americano, 2014, ambos os quais exploram conflito humano e complexidade moral. A vida precoce de Eastwood durante a Grande Depressão envolveu frequentes realocações familiares, enquanto seu pai procurava empregos. Esses começos humildes proporcionaram uma exposição direta às dificuldades. Além disso, disciplina pessoal e independência caracterizaram seu caminho profissional.
Ganhando múltiplos elogios, incluindo os prêmios da Academia, Eastwood continua a ser uma figura duradoura na indústria cinematográfica. Apesar de ter entrado na casa dos 90 anos, ele continua a dirigir e ocasionalmente atuar, ilustrando determinação consistente e um trabalho ético. Ética que se estendeu por décadas. Mel Brooks. Mel Brooks, nascido Melvin Kaminsky em 28 de junho de 1926, no Brooklyn, Nova York, é conhecido mundialmente por seu gênio cômico. Menos divulgado é seu lado resistente, forjado pelo serviço militar durante a Segunda Guerra Mundial. Brooks alistou-se no Exército dos Estados Unidos em 1944 aos 17 anos. Ele treinou no Instituto Militar da Virgínia e serviu como engenheiro de combate no 1054º Batalhão de Engenharia de Combate, 78ª Divisão de Infantaria. Suas principais funções incluíam desativar minas terrestres e construir pontes, trabalho que o colocava próximo às linhas de frente no teatro europeu. Brooks participou da Batalha do Bulge, um dos confrontos mais brutais da guerra, enquanto as forças aliadas repeliam as tropas alemãs que avançavam na gelada região das Ardenas. O estresse de desativar dispositivos explosivos exigia nervos firmes. Um erro poderia ser fatal. Após a rendição da Alemanha, em maio de 1945, Brooks às vezes usava humor para elevar o ânimo. Relatos o descrevem tomando um megafone para cantar músicas de Al Jolson em áreas inimigas recém-capturadas. Com o fim da guerra, ele retornou aos Estados Unidos, aproveitando o GI Bill para buscar educação superior e, eventualmente, se dedicar à escrita cômica. Colaborando com estrelas como Sid Kaiser, Brooks refinou seu estilo cômico, culminando em paródias inovadoras, incluindo Os Produtores, 1967, Banzé no Oeste, 1974 e SOS. Tem um Louco Solto no Espaço, 1987. Seus feitos incluem o status EGOT, Emmy, Grammy, Oscar, Tony e a honra do Kennedy Center, de 2009. A história de Brooks é um exemplo de uma lenda da comédia cuja capacidade de enfrentar munições ao vivo na Segunda Guerra Mundial destacou a coragem genuína e a resiliência por trás das risadas. Henry Fonda. Henry James Fonda, nascido em 16 de maio de 1905 em Grand Island, Nebraska, deixou uma marca indelével na era de ouro de Hollywood. Embora normalmente lembrado por seu comportamento calmo e ponderado na tela, o serviço de Fonda na Segunda Guerra Mundial acrescentou dimensão à sua dureza na vida real. Provocado por um forte senso de patriotismo e dever pessoal, Fonda alistou-se na Marinha dos Estados Unidos em agosto de 1942. Apesar de já ser um ator de cinema bem estabelecido, graças aos papéis em As Vinhas da Ira, 1940, e O Retorno de Frank James, 1940. Fonda serviu por 3 anos, principalmente como mestre de manobras no contratorpedeiro USS Satterley D-626, e depois no USS Curtis, AV-4. Ele viu ação no Teatro do Pacífico e, supostamente, participou em operações nas Marianas e no atol de Kwajalein. Seus deveres incluíam navegação e traçado de curso em condições perigosas, enfrentando regularmente a ameaça de submarinos e ataques kamikaze. Por seu serviço, Fonda foi condecorado com a Estrela de Bronze por bravura. Embora os detalhes de engajamentos específicos sejam menos divulgados, registros militares oficiais e testemunhos confirmam sua dedicação. Voltando a Hollywood após a guerra, ele entregou performances memoráveis em clássicos como 12 Homens e uma Sentença, 1957, e Era uma Vez no Oeste, 1968. A persona de homem comum e realista de Fonda era frequentemente associada às suas experiências da vida real, que haviam fortalecido um senso de disciplina, empatia e resiliência. Ele continuou a trabalhar em cinema e teatro até sua morte por doença cardíaca em 12 de agosto de 1982. Seu poderoso legado perdura por várias gerações da talentosa família Fonda. Paul Newman. Paul Leonard Newman, nascido em 26 de janeiro de 1925 em Shaker Heights, Ohio, foi não apenas um ator lendário, mas também um veterano condecorado da Segunda Guerra Mundial. O pai de Newman possuía uma loja de artigos esportivos e a família desfrutava de uma prosperidade moderada antes da guerra. Atraído pelo chamado para o serviço, Newman alistou-se na Marinha dos Estados Unidos em 1943 e qualificou-se para o programa de treinamento de oficiais VPO-12 na Universidade de Yale.
No entanto, devido ao daltonismo, ele serviu como operador de rádio e artilheiro nos bombardeiros torpedeiros no Teatro do Pacífico. Baseado principalmente em porta-aviões como o USS Bunker Hill, Newman participou de operações contra redutos japoneses, incluindo a Batalha de Okinawa em 1945. Em uma ocasião notável, ele evitou por pouco um ataque catastrófico kamikaze em seu porta-aviões, tendo sido transferido da embarcação pouco antes do incidente. Reconhecido por seu profissionalismo, Newman foi dispensado honoravelmente em 1946, com várias condecorações refletindo seu papel em missões aéreas perigosas. Após a guerra, ele utilizou o J-Bill para estudar na Escola de Drama de Yale e depois no Actors Studio em Nova York. Em meados da década de 1950, Newman começou sua ascensão em Hollywood com papéis em filmes como Marcado pela Sarjeta, 1956, e Desafio à Corrupção, 1961. Além de seus louros de atuação, incluindo um Oscar por A Cor do Dinheiro, 1986, ele se tornou um filantropo, fundando a Newman's Own, uma empresa de alimentos que direciona todos os lucros pós-impostos para a caridade. O discreto mas significativo histórico militar de Newman contribuiu para sua persona sólida e ética de trabalho inabalável, até sua morte por câncer de pulmão em 26 de setembro de 2008, aos 83 anos. Clark Gable. William Clark Gable, famoso por ser chamado de Rei de Hollywood, nasceu em 1 de fevereiro de 1901 em Cadiz, Ohio. Embora reconhecido mundialmente por filmes como Aconteceu Naquela Noite, 1934 e O Vento Levou, 1939, Gable também demonstrou uma resistência tangível durante a Segunda Guerra Mundial. Após a morte de sua esposa, Carol Lombard, em um acidente de avião em janeiro de 1942, enquanto retornava de uma turnê de títulos de guerra, um Gable inconsolável sentiu-se compelido a servir. Já com 41 anos, além da idade típica para alistamento, ele se juntou às Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos em agosto de 1942. Gable ganhou uma comissão de oficial e treinou como oficial de unidade de filmagem na 8ª Força Aérea, coordenando missões de câmera de combate na Europa. Apesar de ser uma grande estrela, ele não evitou responsabilidades na linha de frente, frequentemente voando em bombardeiros B-17 para coletar imagens de combate aéreo. O fogo antiaéreo inimigo e os combates com caças representavam um perigo letal. O cinegrafista de Gable foi morto durante uma missão, e estilhaços passaram perto de atingir o próprio Gable. Essa exposição direta às hostilidades destacou sua disposição em enfrentar condições de combate. Promovido a major, Gable recebeu a Medalha Aérea e a Cruz de Voo Distinto por suas ações. Embora os oficiais da Força Aérea do Exército temessem por sua segurança, conscientes de que perder um ícone tão famoso para o fogo inimigo seria uma propaganda catastrófica, Gable cumpriu suas obrigações com honra. Pós-guerra, ele retomou a atuação, estrelando em produções como Mogambo, 1953. Ele morreu de um ataque cardíaco em 16 de novembro de 1960, pouco depois de filmar Os Desajustados, 1961. O legado de Gable entrelaça o estrelato de Hollywood com uma coragem autêntica de guerra, raramente igualada por figuras públicas de seu calibre. Morgan Freeman. Morgan Freeman, nascido no dia 1º de junho de 1937 em Memphis, Tennessee, é amplamente respeitado por sua voz imponente e atuação versátil. Além desses talentos, a vida precoce e o serviço militar de Freeman refletem uma determinação séria. Criado principalmente no Mississippi e em Chicago, ele cresceu em meio a sistemas escolares segregados da época. Seu interesse pela aviação o levou a se alistar na Força Aérea dos Estados Unidos em 1955, logo após concluir o ensino médio. Inicialmente trabalhando como técnico de radar, a aspiração de Freeman era se tornar piloto de caça. Quando finalmente começou o treinamento para voar, ele teve uma epifania de que não queria ser responsável por armamentos letais, especificamente bombas. Esta realização levou-o a renunciar ao treinamento de piloto e a concentrar-se em funções em terra até a sua dispensa honrosa como aviador de primeira classe em 1959. Embora ele não tenha se envolvido em combate direto, seu serviço durante a Guerra Fria exigia disciplina mental e prontidão. Após a vida militar, Freeman estudou interpretação no Los Angeles City College e logo iniciou uma carreira teatral. Ele passou anos no teatro e na televisão antes de ganhar aclamação generalizada em filmes como Street Smart, 1987, Conduzindo Miss Daisy, 1989 e Um Sonho de Liberdade, 1994.
Sua presença poderosa e estilo narrativo fizeram dele uma figura proeminente em Hollywood. Apesar de não enfrentar as linhas de frente intensas da guerra, Freeman demonstrou determinação e disciplina suficientes para entrar em uma indústria competitiva, transcendendo obstáculos sociais. Essa base contribuiu para a gravidade pela qual ele é conhecido hoje, sublinhando uma resistência mais silenciosa, mas não menos real. Chuck Norris. Carlos Ray. Chuck Norris, nascido em 10 de março de 1940 em Ryan, Oklahoma, é sinônimo de cinema de ação e expertise em artes marciais. No entanto, sua jornada para o reconhecimento mundial não foi simples nem garantida. Criado em uma família de poucos recursos, Norris tinha pouca confiança quando criança e se descrevia como não atlético e tímido. Sua transformação começou quando ele se alistou na Força Aérea dos Estados Unidos em 1958. Designado para a base aérea de Osan, na Coreia do Sul como policial aéreo, ele foi apresentado ao Tang Soo Do, uma arte marcial coreana. Norris dedicou-se intensamente às artes marciais, alcançando status de faixa preta em múltiplas disciplinas, incluindo Tang Soo Do, Taekwondo e Jiu-Jitsu brasileiro, mais tarde em sua carreira. Ao retornar aos Estados Unidos, ele serviu na base aérea March, na Califórnia, até sua dispensa honrosa em 1962. Aproveitando essas novas habilidades, Norris criou uma rede de escolas de karatê e treinou celebridades como Steve McQueen. Seu sucesso competitivo atingiu o auge quando ele ganhou o título de campeão profissional de karatê de peso médio por 6 anos consecutivos, de 1968 a 1973. Fazendo a transição para a atuação, o papel de destaque de Norris veio com o filme O Voo do Dragão, 1972, ao lado de Bruce Lee. Filmes posteriores como Missing in Action, 1984, solidificaram sua imagem como um herói durão e patriótico. Fora das telas, Norris escreveu livros sobre desenvolvimento pessoal e continua a ser um defensor de programas de artes marciais para jovens. Sua reputação de durão está ancorada em verdadeira expertise marcial, disciplina militar e um histórico consistente de conquistas atléticas que poucos em Hollywood podem igualar. Burt Lancaster. Burton Stephen Lancaster, nascido em 2 de novembro de 1913 em Manhattan, Nova York, foi celebrado pelo seu físico atlético e presença magnética em cena. Antes da fama no cinema, Lancaster teve uma vida fisicamente exigente como acrobata de circo ao lado do parceiro Nick Cravat. Essa carreira inicial aprimorou sua notável força, agilidade e determinação. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, Lancaster alistou-se no Exército dos Estados Unidos em 1943. Ele serviu na Divisão de Serviços Especiais do Exército na Itália, entretendo tropas como parte das Organizações de Serviço Unidos, USO. Embora não fosse um combatente de linha de frente, o papel de Lancaster em elevar o moral das tropas envolvia viajar sob condições potencialmente perigosas, muitas vezes perto de zonas de combate ativas. A exposição a bombardeios e tiroteios esporádicos destacou os riscos enfrentados pelos artistas da USO, particularmente em áreas contestadas da Itália. Após a guerra, um agente de talentos reconheceu a presença carismática de Lancaster durante uma de suas apresentações teatrais, levando rapidamente a contratos de filme. Seu auge veio com The Killers, 1946, e Lancaster continuou a estrelar em uma ampla gama de produções como From Here to Eternity, 1953, e Elmer Gantry, 1960. Conhecido por realizar muitas de suas próprias cenas perigosas, Lancaster manteve uma rigorosa rotina de exercícios ao longo de sua carreira, um testemunho de seu passado acrobático. Embora ele nunca tenha estado diretamente em combate importante, seu compromisso inabalável em entreter soldados sob condições precárias, combinado com sua proeza física, lhe conferiu um status duradouro como um ator durão e versátil. Lancaster faleceu no dia 20 de outubro de 1994 de um ataque cardíaco, deixando um legado ilustre. Gene Hackman. Eugene Allen. Gene Hackman, nascido no dia 30 de janeiro de 1930 em San Bernardino, Califórnia, superou uma infância desafiadora para se tornar um dos atores mais respeitados de Hollywood. Aos 16 anos, Hackman saiu de casa, e aos 17 alistou-se no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Servindo de 1947 a 1951, ele trabalhou principalmente como operador de rádio, estacionado na China, depois transferindo-se para o Havaí e Japão.
Embora seu período de serviço não tenha sido marcado por destacamentos de combate em grande escala, ocorreu durante um tenso período pós-Segunda Guerra Mundial de presença militar americana no leste asiático. A disciplina do Corpo de Fuzileiros Navais influenciou o forte senso de autossuficiência de Hackman. Após sua dispensa, ele estudou jornalismo e produção de televisão, eventualmente voltando-se para a atuação no Pasadena Playhouse, na Califórnia. Notavelmente, Hackman foi inicialmente rotulado como um estudante com menos probabilidade de sucesso, mas ele persistiu. Ele ganhou ímpeto Mass Ashua, com papéis fora da Broadway, e conseguiu pequenas aparições em filmes no início da década de 1960. Seu papel coadjuvante em Bonnie e Clyde, 1967, lhe rendeu uma indicação ao Oscar, sinalizando sua chegada como um ator sério. Clássicos subsequentes, como Operação França, 1971, e Os Imperdoáveis, 1992, demonstraram sua capacidade para personagens complexos. Fora das telas, Hackman exibia traços de disciplina e reserva, típicos de muitos ex-militares. Ele era conhecido por se imergir profundamente nos papéis, mantendo uma postura profissional que alguns colegas de elenco achavam intimidadora. Embora ele tenha se aposentado da atuação em 2004, as contribuições duradouras de Hackman incluem 2 prêmios da Academia e uma reputação por um trabalho artesanal dedicado. Infelizmente, ele morreu em 26 de fevereiro de 2025 em circunstâncias misteriosas.